Olá, está no ar mais um Tela Política e vamos falar sobre o momento político de Catanduva, sobre desenvolvimento, trazendo para isso o nosso convidado de hoje, presidente da ACE, é também advogado, gestor público, foi secretário de administração do governo ex-prefeito Afonso Marchione Neto, é também formado em administração pública, enfim, ele tem um currículo que o credencia a discutir os assuntos que serão abordados neste programa de hoje. Fábio, seja bem-vindo, obrigado por participar do nosso Tela Política. É um prazer, Marco, é um prazer aos telespectadores. E estamos aí, vamos discorrer sobre esses assuntos. Você está disposto e à vontade para falar sobre qualquer assunto. Eu sei que você não costuma fugir de pergunta nenhuma. Marcos, eu procuro enfrentar os temas de maneira muito aberta, peito aberto, né, muito transparente, não tenho problema com relação a isso. E eu tenho uma trajetória de administração pública, então não me coloco como um político e especialista em política, mas como um gestor público, a minha trajetória me credencia para estar tecendo alguns comentários, eu acho que é importante, e eu trabalho com isso, né? Então, mais do que um simples comentário vazio, sem nenhum lastro, eu trabalho efetivamente em gestão pública. De novo, né, você já falou, mas repetindo, eu sou formado em administração pública pela Unesp, em Araraquara, foi minha primeira formação. No decorrer do curso, eu comecei a fazer direito, me formei em direito, inclusive uma das etapas, até pela correria dos trabalhos, eu fiz aqui em Catanduva, no IMES, FAFICA. Me formei então, passei na Ordem dos Advogados do Brasil, hoje advogo, tenho uma empresa de consultoria para gestão pública, sou membro do Conselho Regional de Administração do Grupo de Excelência em Gestão Pública do Estado de São Paulo, a sede é lá em São Paulo, estou presidente da Associação Comercial, uma missão que eu topei com muito orgulho, né? Participamos aí da primeira eleição nos 94 anos que completou agora em agosto, a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva foi a primeira eleição que teve disputa, então isso é muito importante, é um marco histórico, uma instituição que ultrapassa, que ela é maior do que qualquer pessoa, então é muito gratificante estar na associação, principalmente do lado das pessoas que eu estou na associação. Enfim, tem bastante assunto para a gente tratar. E além de tudo isso que o Fábio disse, ele esqueceu de dizer também que nas horas vagas ele é comentarista político, né? Pois é. Eu até espero que você desempenhe esse papel aqui hoje. Pois é, Marcos. A gente já vem conversando há algum tempo, né? A gente tem um programa lá na Jovem Pan FM, aqui de Catanduva, toda quinta-feira, das 7h30 às 8h, onde a gente procura, então hoje, inclusive, é uma quinta-feira, a gente teve lá, a gente procura aí tecer os comentários dos temas de gestão pública, e aí se confunde um pouco, as pessoas costumam confundir um pouco com política, toda quinta-feira. Também, eu esqueci de dizer, mas eu fiz mestrado no exterior, na Universidade Católica Argentina, enfim, eu tenho uma bagagenzinha, eu acho que não tanto quanto a lataria aparenta, né? Mas eu tenho alguma bagagem sim, Marco, talvez eu consiga contribuir, espero que sim. Bom, então vamos à primeira pergunta. Como presidente da ACE, você representa uma entidade que, historicamente, né, ela participa ativamente da vida política de Catanduva. Você vê com bons olhos os candidatos que se apresentam hoje para o cargo de prefeito, e até podemos aqui enumerar: o atual prefeito Padre Osvaldo disputa a reeleição, a candidata do PT, Beth Saão, vem novamente tentando essa vaga. Nós temos também o candidato Ricardo Rebelato, o Dr. Newton Cândido e Luciano Bugatti. Temos 5 candidatos. De que forma você vê esse cenário pensando no futuro de Catanduva? Marco, um esclarecimento tem que ser feito, né? A Associação Comercial passou por várias mudanças nos últimos anos. Inclusive, uma delas foi uma tentativa de blindagem da associação de interferências políticas. O que é isso? Nós pegamos o estatuto da associação e simplesmente definimos que o presidente, né, não pode ter nenhum cargo político, tem que ter um afastamento, não pode ter ficha suja, né? Então a gente tem sim a associação. O grupo que está lá hoje tem a convicção de que
nós temos sim que participar de momentos importantes e da vida política do município, né? A exemplo do evento que nós vamos fazer agora no dia 25/9, juntamente com o Grupo BR8, a Nativa FM, a Jovem Pan FM, a Clube FM. Então, E que nós teremos a oportunidade de falar mais sobre isso no segundo bloco. No segundo bloco, ótimo. Mas então, a exemplo deste evento que nós vamos apoiar e nós vamos realizar, a associação tem a missão de participar ativamente da vida política, digamos assim, do município, mas de forma nenhuma pode ser enviesada. Nós não podemos fazer da associação um palanque político, né? Então, nós temos sim o compromisso, inclusive o nosso grupo na campanha foi muito claro em falar, olha, a associação quando tiver que participar e criticar alguma ação, vai criticar. E quando tiver que elogiar, também vai elogiar, né? Então a associação ela é suprapartidária, mas ela tem que efetivamente participar dos momentos com muita parcimônia e com muita personalidade. Não dá para ter uma instituição que não se pronuncia, que não tem posicionamento, que não tem opinião e que não, no fim, não defende os interesses do empresário, né? Nós precisamos defender o interesse do empresariado, dos empreendedores de Catanduva e região. E você considera que essa defesa, ela tenha ou deva ser feita tanto junto ao Executivo como também ao Legislativo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A associação comercial e empresarial, ela atende às demandas do empresário. Então, essas demandas, elas vêm desde leis. A gente vê, inclusive, eu venho criticado sistematicamente leis que oneram o nosso empresário. Então, recentemente aprovaram, por exemplo, Marco, uma lei que obriga bares a ter um espaço reservado para atender pessoas que sofreram algum tipo de ato de discriminação racista, salvo engano, é esse o termo da lei. Poxa, um cara que está abrindo um empreendimento gastronômico, um bar, vai ter uma sala reservada para atender essas pessoas? E tem que ter uma pessoa treinada e capacitada para atender essa pessoa. Não que o tema não seja importante, mas daqui a pouco os nossos consumidores aqui da cidade estão indo para cidades da região consumir porque não se abre mais nenhum estabelecimento ou não se adequa à legislação municipal. Então, com certeza, é muito importante que nós saibamos eleger tanto o prefeito como os vereadores, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o papel da ACE é defender a classe empresarial, né? Seja a indústria, o comércio, o agronegócio, e vocês estarão atentos, vigilantes e fiscalizando, cobrando as autoridades? Sem dúvida, esse é o papel da ACE. Inclusive, nós estamos abertos a todos os associados, através dos núcleos específicos ou não, para questionar, para indagar, para promover essa articulação entre os poderes. Então a ACE também não tem que ser todo o tempo combativa, muito pelo contrário, ela tem que apoiar iniciativas boas. Recentemente, por exemplo, a Prefeitura promoveu uma licitação grande de imóveis, inclusive industriais, para favorecer o empresariado que queira adquirir com condições facilitadas, com prazos de pagamento, e nós elogiamos. Aliás, nós promovemos a divulgação entre os associados e colocamos o corpo jurídico da associação à disposição do empresário que queria participar da licitação. Então é esse tipo de parceria que nós precisamos. Longe de ser exclusivamente combativo, mas ser colaborativo naqueles temas e naquelas ações que forem importantes para o empresariado, sem dúvida nenhuma. O painel político ele vai fazer aqui um papel de cobrador junto às autoridades de algumas promessas e algumas demandas que não foram cumpridas. E uma delas inclui a revitalização da Rua Brasil, que foi uma promessa feita e não cumprida. E eu gostaria de saber de você de que forma essa revitalização poderia fomentar o comércio de Catanduva. Olha, é imprescindível a revitalização da Rua Brasil. Tanto no aspecto do calçamento, como do embelezamento da Rua Brasil, né? Nós vemos hoje muitas lojas fechadas, placas de vende-se e aluga-se, é muito importante. E nós esperamos que esse projeto, por ele estar demorando, né? Eu vi inclusive o aditamento do contrato com a empresa que revitalizou umas praças, parece que é a mesma que vai fazer o calçadão, mas nós esperamos um projeto ousado, Marco. Nós vemos cidades da nossa região aqui que colocaram, por exemplo, a fiação subterrânea. Se nós olharmos hoje o centro da cidade, ele está extremamente poluído e causando perigo aos transeuntes, aos motociclistas, que eventualmente têm fios caídos,
fios de prestação de serviços ou de eletricidade. E acrescentou muito a isso os cabos de internet. De internet, exatamente. Então, nós estamos carecendo de uma Rua Brasil totalmente remodelada, mas com uma ideia inovadora. Não adianta ir lá passar um cal na sarjeta para falar que fez a revitalização da Rua Brasil. Inclusive, nós estamos agora submetendo, no dia 11 de setembro, nós temos reunião da diretoria da associação, a criação do núcleo específico para o comércio. Nós já temos a proposta de um grupo de empresários associados que propuseram um regimento interno para formar esse núcleo do comércio. E esperamos ter, e uma das missões do núcleo é esse diálogo com os poderes públicos para a gente discutir efetivamente melhoras para o setor comercial, principalmente aí o setor do comércio de rua, que a gente chama, né, que tem uma porta aberta ali e que enfrenta as dificuldades do dia a dia de chamar pessoas ao seu estabelecimento, que a gente sabe que é um grande desafio. Bom, Fábio, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e já vou deixar pronta uma pergunta para você para o segundo bloco, que é exatamente emendando a esse assunto que você comentou agora, que é a revitalização da Rua Brasil, ou seja, área azul. Prepare-se para o desafio. Participe da corrida de rua Sunrise Runners Dama, dia 22 de setembro às 6h30 da manhã, no Lago 3 da Represa Municipal de Rio Preto. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Faça já sua inscrição. www.alcer.esp.br. Organização Alcer. Realização SS Mídia. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Na BR-8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caran, Uma Viola na Cidade, O Coração, Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, Agro Shopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR-8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR-8 TV. A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. Nativa é festa, é aniversário da Nativa. Muita música e informação, isso é tudo de bom, isso é muito Nativa. Comemorar 15 anos com o melhor ouvinte do mundo, isso é muito Nativa. Oferecimento Renoville, deixa seu Renault pronto para qualquer desafio. Vá conferir condições especiais. Implantes dentários e lentes em resina, Oral Unique, Viva de Frente. Marra Restaurante Bar, comida caseira de verdade. Ultragás, entrega rápida com qualidade e segurança. Centro Médico Doutor Solidário, saúde para todos. E R7 Veículos, aqui dá bons negócios com qualidade e bom preço. É aniversário Nativa. Nativa. Muito bem, Fábio. Então vamos à pergunta feita no bloco anterior sobre área azul. A gente sabe que a ACE já administrou a área azul em Catanduva, depois foi tirada e hoje, na verdade, a área azul ela não funciona. Existe projeto, teve inclusive licitação, mas a gente vê o caos estabelecido nas ruas, né? E isso trazendo um sério prejuízo ao comércio de Catanduva. Qual é a sua opinião sobre área azul?
Veja, Marco, inclusive acompanhando a imprensa oficial do município há um tempo atrás, não faz muito tempo isso, a prefeitura contratou um estudo econômico-financeiro para saber uma avaliação aí de como se comportar a área azul, né? Tá demorando, né? Provavelmente alguém de campanha ou acha que num ano eleitoral esse assunto pode ser espinhoso, né? Cobrar, mas na verdade a área azul ela é extremamente necessária em Catanduva. A rotatividade das vagas no centro da cidade ela é imprescindível. Inclusive, enquanto secretário, eu pude contribuir para a propositura de um projeto de lei que ele tramitou e depois foi reapresentado pelo prefeito Vignoli na época, mas ele foi idealizado lá atrás, em 2012, e que estipulou o benefício fiscal com o IPTU e outros tributos para a abertura de estacionamentos privados no centro da cidade. Essa lei vigora até hoje. Inclusive, é um dos auxílios que o nosso corpo jurídico da ACE dá aos associados para pleitear esses benefícios. Agora, por que eu entrei nesse assunto? Porque a área azul ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que funcionar, ela tem que ser fiscalizada, mas não pode ser um valor abusivo. Não pode ser um valor que inflacione o nosso comércio. Também uma fábrica de multas. E nem se tornar uma fábrica de multas. Tem que ter um equilíbrio, você tem que ter uma fiscalização orientativa, né? Agora, quando você coloca na maioria das cidades aquele parquímetro digital, você tem lá, não colocou o cartão, você vai lá e paga uma multa do dobro dos R$5, R$10, e aí você está isento. Então, mais do que a arrecadação, a área azul tem que ser um instrumento de rotatividade. As pessoas têm que ter receio de colocar lá o carro e não tirar num determinado momento. Hoje a gente tem carros que ficam lá, que usam o passeio, o logradouro público, como um verdadeiro garagem de carros particulares. E aí prejudicando muito o comércio do centro. As pessoas não chegam até as lojas, né? Então é um grave problema, mas de novo, tem que ser pensado com carinho. Não pode se tornar nem uma fábrica de multas e nem um valor abusivo que encarece o comércio, porque se a pessoa sair de casa para fazer uma compra e colocar no orçamento também esse custo, acaba encarecendo, né? Ele tem que sair de casa preparado para isso. Por outro lado, os comerciantes vão ter que oferecer para os seus também clientes uma facilidade de estacionamento. E se a área azul tiver um preço muito alto, acaba inflacionando os estacionamentos privados também. Ou seja, acaba também contribuindo para o comércio pejorativamente. É isso que a gente não pode. Então o tema área azul é extremamente importante, nós demoramos, né? Na verdade, não podia ter abandonado a gestão da área azul, porque ela estava bem gerida, né? Com várias críticas, porque é difícil você ter a parcimônia, né, Marco? Mas é uma fábrica de multa, não é uma fábrica de multa. Quer dizer, a fiscalização ela tem que ser orientativa, num primeiro momento um aviso. Nós fizemos algumas conscientizações, né, na época que eu pude estar secretário de desenvolvimento junto ao comércio, mas a gente precisa então de uma área azul equilibrada, que incentive a rotatividade e não faça a extorsão do nosso cliente e principalmente do nosso comércio, Marco. E exatamente o condutor, quem quer estacionar, ele vai sentir a falta da área azul quando ele procura uma vaga insistentemente, né? E até de forma com uma paciência gigantesca e não encontra a vaga. E tem que ter pontos de venda também, sem né, Marco? Outro desafio é esse. A pessoa não pode andar 1 quilômetro para comprar um talão de área azul. Mesmo porque enquanto ela está se deslocando, se tiver uma fiscalização ativa, ela vai ser multada. Então nós temos que ter esse tipo de análise com carinho. Acho que está faltando gestão. Aliás, está faltando muita gestão nessa parte com relação a Catanduva. Ô Fábio, a gente ouve todos os candidatos prometerem muito sobre geração de empregos, né? E realmente o desemprego em Catanduva, ele é alto, né? Ele é grande. O Parque Industrial de Catanduva, ele está estruturado para receber mais fábricas? Como é que você vê os parques industriais instalados em Catanduva? Ô Marco, esse é um tema bastante delicado. delicado. Mesmo porque você foi secretário de desenvolvimento, você tem know-how para falar com propriedade sobre esse assunto. Perfeitamente. É um tema delicado, Marco, porque o município ele tem poucos instrumentos para fomentar a vinda de empresas. Tá? Para vocês terem uma ideia, o ISS ele tem uma margem que a prefeitura pode dispor dele. Ninguém pode isentar o ISS, ele pode ser de 2% a 5%. Então o que a prefeitura poderia, em termos de imposto sobre serviço, é deixar nos 2%.
Por outro lado, ela pode facilitar sim com IPTU, ela pode facilitar com taxas, que é a lei inclusive que nós aprovamos e que esses descontos, que essas isenções são permanentes, né? Então isso já existe. Agora, realmente tem que ter uma proatividade para buscar o empresário. Então eu vou dar um exemplo, né? A Havan. Como a Havan veio para Catanduva? Houve uma mobilização de pessoas, de cidadãos. Na gestão em que você Foi. era secretário. Isso, inclusive ela passou de gestões, né, do Afonso para Marta. Eu acompanhei o processo com os dois prefeitos. Então nós fomos lá em Votuporanga, na inauguração da loja, conversar lá com o velho da Havan e com seus assessores para poder trazer a loja para cá. Então foi uma busca ativa. E também houve a defesa do projeto perante a prefeitura. A prefeitura tem que ser um facilitador de projetos. Então nós tivemos hoje, inclusive, aí essa semana, uma denúncia novamente com empresários do setor imobiliário, alegando dificuldades, e o promotor instaurou um inquérito para averiguar isso. Então, Catanduva não pode criar dificuldades ou ser seletiva com empreendimentos. Catanduva tem que ser um polo atrativo de empresas, de indústrias, de empreendimentos, e não causar dificuldades ou colocar aí alguns obstáculos para uns em detrimento de outros. Isso não pode acontecer e, infelizmente, até pela ação civil pública que nós temos de um loteamento, agora uma nova investigação, o que fica é uma bandeira maculada de um inimigo de empreendimentos ou de uma série de complicadores de empreendimento aqui em Catanduva, e isso não pode, é inaceitável e a gente não pode ser conivente com isso. Ô Fábio, a ACE ela é uma entidade que sempre teve uma posição atuante e de destaque na vida política. Aliás, nós já até falamos um pouco sobre esse assunto. Mas eu gostaria que você falasse de que forma a sua administração, a sua diretoria, a ACE, vai se posicionar, não agora com o atual prefeito, que já estão praticamente em final de mandato, mas sim com a próxima administração. Olha, de novo, Marco, a ACE ela tem que ser um canal aberto com todos os gestores, né? Seja poder judiciário, seja poder legislativo ou poder executivo, prefeitura. Então nós vamos nos colocar, e nós já estamos, né, abertos a receber demandas dos associados para reivindicar, eventualmente, alguma situação perante esses poderes. Então, esse é o primeiro ponto. A ACE tem que estar de portas abertas e ter essa comunicação ativa. Inclusive, a gente completou 94 anos em agosto, e um dos homenageados, que é ex-presidente da ACE, é o Fernando Braz, que hoje está na Secretaria de Desenvolvimento. Então, esse diálogo é muito saudável, né? A gente tem que ter esse diálogo. A outra forma, a ACE precisa, entre os associados, estimular a realização de negócios, Marcos. Então a gente precisa colocar esses associados em contato um com o outro e incentivar negócios entre eles. Por outro lado, a gente tem uma gama de convênios que a gente chama. Então, um associado oferece seus produtos ou serviços com preços facilitados, com preços atrativos, com condições diferenciadas entre os associados. Também é uma função recorrente da associação comercial. Além disso, e além do que a gente chama, né, isso a gente chama de as atividades recorrentes. A exemplo, por exemplo, do Boa Vista, né? A gente tem um sistema de consulta, de cadastro, para você verificar se o cliente tem débito, se tem processos, como que é o histórico desse eventual cliente, para você fazer melhores negócios. Nós temos esses serviços e nós comercializamos esses serviços, condições especiais, aos nossos associados. Então, nós temos também o certificado de origem. O certificado de origem, a empresa catanduvense que exporta produtos, ela precisa de um certificado e com esse certificado ela consegue pleitear isenções tributárias provando que o produto sai de Catanduva, sai do Brasil. Então também é outro serviço que a gente oferece na ACE, né? Além disso, que são os serviços recorrentes que eu estava falando, a gente tem também os eventos. Os eventos nós conseguimos trazer expoentes e colocar Catanduva como centro da discussão de temas importantíssimos para todo o Noroeste Paulista. Então agora em novembro nós temos, por exemplo, o evento do comércio exterior, que é feito pelo Núcleo ACE de Comércio Exterior, que a gente chama de NACE, né? E a gente traz cônsuls, a gente traz presidentes de câmaras de comércio, enfim, com esses eventos a gente tem atores
que são protagonistas no Brasil como um todo e no mundo como um todo na área de comércio exterior. E a gente busca fortalecer, então, o empresariado de Catanduva nessa área. Tivemos agora que você citou o Agroenergia, né? O evento de agroenergia. O evento de agroenergia busca fomentar e trazer nomes. Nós tivemos lá a presença de 2 ex-ministros da Agricultura, o Roberto Rodrigues, tivemos também o Antônio Cabreira, o secretário estadual de Agricultura, Guilherme Piai. Aliás, um abraço para o Guilherme, foi muito solícito conosco, veio até o nosso evento, esteve com a gente. Então, o papel da ACE, em termos de eventos, a gente costuma ter um jargão lá na ACE, que as recorrências da ACE, as cotidianas da ACE, tornam ela sustentável. E os eventos tornam ela brilhante, deslumbrante, convidativa. Então é esse o nosso propósito com relação à Associação Comercial e Empresarial de Catanduva. Bom, antes de encerrar o Tela Política, eu não poderia deixar, na minha opinião, a opinião da Tela Política, é que nós teremos o maior acontecimento político de Catanduva no dia 25 de setembro. Isso, não querendo ser arrogante, também modéstia à parte, porque nós conseguimos um fato até inusitado. Inédito, né, em Catanduva? Inédito, que é a ACE, né, como uma entidade empresarial, juntar as rádios Nativa, Jovem Pan, a Clube FM e também a BR8, a TV que você está assistindo agora nesse momento, para realizar um grande debate entre os candidatos a prefeito de Catanduva. Na sua opinião, qual é a importância desse debate para Catanduva? Olha, esse debate consolida a ACE e os media partners, né, os parceiros, os co-realizadores de mídia, que é o que o Marco já enumerou, como sendo instituições acima de qualquer ideologia política de qualquer candidato. A ACE se fixa como uma entidade suprapartidária e que participa ativamente dos acontecimentos importantes, relevantes e media esses acontecimentos em Catanduva e também na região. Então é um grande evento, de novo, como o Marco falou, é um evento inédito, nós estamos planejando algo semelhante e nas próximas edições creio que isso vai se intensificar. Transmissão simultânea por todas as rádios, pela então, TV. Para você que é de Catanduva e região, que conhece, por exemplo, o rádio Abrace HCC, onde todos os meios de comunicação se reúnem e apartidariamente, suprapartidariamente, para discutir um tema, que é fortalecimento do Hospital do Câncer de Catanduva. Nesse evento, nós vamos discutir um único tema, que é fortalecimento da democracia em Catanduva. Então, esses parceiros de diferentes ramos, né, e até de faixas que atingem a população, se reuniram nesse grande evento para fazer uma proposta imparcial, uma proposta séria. Para vocês terem uma ideia, nós temos apoio da OAB, o advogado responsável pelos direitos de resposta será o presidente da OAB de Olímpia, com o apoio da OAB de Catanduva. O mediador é uma pessoa que nem eleitor em Catanduva que milita fora de Catanduva, que trabalha fora de Catanduva. Mostrando a imparcialidade, a isenção, né? De todos esses parceiros. De todos esses parceiros. Então, os parceiros se encontraram e nesse sentido de fazer um evento grandioso, suprapartidário, um evento sério, nós conseguimos aí extrair o melhor de cada um desses parceiros e com certeza será o maior debate até hoje já realizado em Catanduva, Marco. Com certeza absoluta. Eu espero que você tenha gostado do Tela Política de hoje. O nosso entrevistado foi o Fábio Manzano, presidente da ACE. E até o próximo. Fica aqui o convite para que você assista o nosso próximo programa. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Um abraço aos nossos espectadores. Muito obrigado ao grupo BR8 e a todos os colaboradores aqui. Um abraço.